Olá! Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, 72% dos brasileiros sofrem com alguma alteração do sono, sendo a insônia uma das queixas mais frequentes. Já a Associação Brasileira do Sono afirma que entre 10 e 30% das crianças e adolescentes podem sofrer com insônia pediátrica. Seja muito bem-vindo ao Saúde e Consciência. Eu sou Alexandre Bueno e para conversar um pouquinho hoje sobre a insônia pediátrica, eu recebo a professora Anelisa Ribeiro, do Departamento de Pediatria, aqui da Faculdade de Medicina do UFMG. Professora, muito bem-vinda. Eu que agradeço, Alexandre. Obrigada. Professora, então para a gente entender um pouquinho melhor a gravidade da insônia, você pode explicar um pouquinho para a gente a importância do sono para o corpo humano? Então, o sono é fundamental para a gente, né? A gente está sendo selecionado aí há milhares e milhares de anos, e o sono ainda ocupa 1/3 das nossas 24 horas. Então, é impossível a gente pensar que o sono seria um momento, né, de descanso totalmente do nosso corpo. Quando a gente vai dormir, a gente tem uma redução de apenas 10% do meu metabolismo quando eu estou em vigília relaxado. Durante o sono, tem áreas do meu cérebro, por exemplo, no sono, que elas estão até 30% mais ativas do que, do que quando eu estou acordado, né? Então, quando eu vou dormir, meu sono faz uma atividade elétrica completamente diferente da vigília, que faz com que no exame de sono, na polissonografia, a gente consiga definir se a pessoa está acordada, se ela está em estágio N1, que é o levíssimo, N2, leve, N3, profundo ou REM dos sonhos. Em cada um desses estágios também, nosso cérebro é banhado por neurotransmissores diferentes, né? A melatonina, que é o hormônio que sinaliza que anoiteceu para a gente, então, quando o nosso cérebro percebe, nossa visão percebe que é noite, então a melatonina é secretada e ela sai circulando no meu corpo todo, né? E isso faz com que meu coração funcione diferente no sono, meu rim, meu intestino, meu estômago. E isso é extremamente importante porque se eu não durmo, né, eu vou deixar de ter esse período tão único que eu apenas faço no sono. Então, tem uma série de repercussões. Então, principalmente no adulto, vai estar muito associado com doenças cardiovasculares, né? Pressão alta, com doenças metabólicas, diabetes, obesidade, doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão é muito associada à insônia. Também a memória. E em criança, a gente pensa muito também no aprendizado. Perfeito, professora. A senhora mencionou o espaço de 1/3 do dia, né, que a gente deve reservar para o sono, e tem muita gente que dorme um pouquinho a menos, ali nas 6 horas, 5 horas. Quando que essa dificuldade de ter sono passa a ser diagnosticada como insônia? Então, a insônia ela é definida na Classificação Internacional de Doenças do Sono como uma dificuldade de iniciar o sono. Você tenta dormir em horário adequado e não consegue. Dificuldade de manter o sono, então você dorme, mas você tem múltiplos despertares ao longo da noite. Ou despertar precoce, você acorda antes do seu horário desejado. E isso tem que ter uma repercussão no seu dia, né? Porque é isso que você falou, a pessoa que às vezes quer dormir às 10, mas o corpo dela está pronto para dormir meia-noite. E às vezes ela vai dormir 6 horas, mas durante o dia ela não tem sinal nenhum, né, de cansaço, de impaciência, de irritabilidade, de questão de memória. Então tem que ter uma repercussão no dia e a gente tem que dividir também a insônia em insônia aguda e crônica. Então todo mundo tem um dia que não dorme bem, né? Ser preocupado com uma prova ou alguma demanda do trabalho ou alguma dor, por exemplo, ou resfriado, tosse, né? Mas a gente vai preocupar com a insônia, principalmente se ela dura mais de 3 meses. Entendi. E a senhora mencionou, né, insônia aguda, insônia crônica. A insônia aguda, por mais que seja episódica, assim, ela ainda pode gerar prejuízos para a pessoa? Não, se ela for episódica, não. Você vai ter um prejuízo ali no dia seguinte, né? Que você vai funcionar pior do que você funcionaria se você tivesse bem descansado. Mas se for essa insônia pontual, uma vez que aquela condição foi resolvida, você deve voltar a dormir bem. Senão a gente começa a pensar de alguma coisa que está perpetuando, né, essa insônia. Está dando essa cronicidade, né? Isso. Perfeito. A senhora mencionou um pouquinho já, mas eu queria que você explicasse um pouco melhor as principais causas da insônia que a gente tem hoje. Tá. Então, o nosso sono, ele é influenciado por fatores biológicos nossos, por fatores comportamentais e também fatores do ambiente, né? Então, vamos pensar nos biológicos. Então, uma coisa que a gente confunde muito com insônia é isso. Às vezes, meu horário desejado de dormir é diferente do horário que eu quero dormir. Mãe, por exemplo, né? Às vezes quer que a criança durma cedo, mas principalmente os adolescentes, eles estão preparados para dormir mais tarde. E aí essa pessoa vai muito cedo para a cama. Isso aí não seria insônia, né? Mas
a gente tem que entender o padrão de sono de cada um, e eu acho que isso é uma coisa que vem desde a infância, então a gente deve se autoconhecer e respeitar. Mas entraria muito no biológico essa parte das doenças do sono e de outras doenças, né? Como eu falei, a ansiedade e depressão muito associada à insônia, mas eu posso ter uma rinite, por exemplo, que vai me atrapalhar a dormir, eu posso ter um refluxo que vai me atrapalhar a dormir, e isso, se não for tratado, ele pode ficar crônico, né? Em relação ao comportamento, então, interessante, a insônia a gente fala do modelo 3Ps. Eu tenho as pessoas que são mais predispostas, como qualquer outra doença. Uhum. Eu tenho um fator que precipita, então vamos pensar alguma coisa que seria aguda, e depois eu vou perpetuando. Aí os comportamentos, eles entram nessa perpetuação. Você imagina assim, se eu dormir pouco, aí às vezes eu vou chegar em casa, antes de dormir, eu vou deitar no sofá, e aí eu vou tirar um cochilo, e aí minha pressão de sono foi embora, e na hora que eu vou deitar, eu vou ter dificuldade de dormir, né? A pessoa que às vezes ela também é a mesma coisa, ela dormiu pouco, ela acorda e ela se enche de estimulante. Cafeína, né, principalmente, mais utilizado. E aí isso pode ter uma repercussão. A cafeína tem uma meia-vida de 7 horas. Então, isso pode me atrapalhar lá no meu sono, né? Em relação à tela, eu acordo, não consigo dormir, eu pego uma tela. A melatonina vai ser bloqueada. E aí eu vou ter uma dificuldade de dormir também, né? E os fatores do ambiente. Então, se eu não tenho um ambiente adequado para dormir, né? Então, se eu tenho um ambiente muito barulhento, ou com muito calor ou muito frio, né? Isso vai me atrapalhar a dormir. Então, a gente tem que pensar nesses 3 fatores que podem estar contribuindo aí na insônia. Perfeito. A gente já vai entrar um pouquinho na conversa da insônia na infância, mas antes da gente falar das crianças e adolescentes, existe alguma faixa etária onde a insônia é mais frequente? Pois é, então esse dado que você falou aí é muito importante, porque a gente tem essa prevalência alta aí, né, de uns 25, 40% em todas as populações de problemas de sono, insônia ocasional. Uhum. Quando a gente parte para a insônia crônica, essa que vai mais de 3 meses, aí é um percentual entre 15% e 20%, que é muito alto. Tem um estudo brasileiro que fala de 30%, né? E ela piora, aí essa prevalência aumenta depois dos 60 anos. Uhum. Então, é uma doença que a gente tem que se preocupar ao longo de toda a nossa vida. Perfeito. E só para a gente, né, esclarecer isso de uma vez por todas, então crianças podem ter insônia, né? Porque tem muitas mães que acham que não é uma coisa que acontece, que insônia é um problema de adulto. Então, talvez a forma como a gente pensa a insônia, né? Então, a gente pensa muito na insônia em relação àquelas preocupações que não te deixam dormir. De fato, a criança não tem isso, né? E eu acho que o tratamento também que a gente pensa muito medicamentoso, então isso faz a palavra insônia não combinar com a infância. Mas a gente tem que entender essa definição. Dificuldade de iniciar o sono, de manter o sono ou despertar muito precoce, com prejuízo no dia, e quando a gente fala de criança, com prejuízo para os cuidadores. Porque muitas vezes a criança, ela está dormindo no período que ela precisa, mas ela está acordando muito, e aquela mãe, por exemplo, ela não está funcionando bem. Mas na classificação internacional de doenças do sono, a gente pode falar em sono a partir de 6 meses de idade. 6 meses é muito cedo. É muito cedo. E a senhora mencionou também os estudos dentro da infância e adolescência. Tem algum período dela onde seja mais comum? Tá, então, ela também se distribui muito igualmente, mas as causas, elas vão mudando, né? Então, principalmente no primeiro ano de vida, 1 ano e meio mais ou menos, a gente pensa naquela criança que precisa de ajuda para iniciar o sono. Então, aquela criança que dorme mamando, que dorme no colo, que dorme com o bico, né? Como eu durmo em ciclos, como eu falei com você, estágio N1, N2, N3 e N, após cada ciclo, e no bebê o ciclo é muito curto, em 40 minutos ele passa por todos esses estágios, ele tem um breve despertar. E ele pode, nesse momento, esse breve despertar, que deveria ser muito 3, 15 segundos e voltar para o sono, ele pode ter consciência desse despertar. E se ele só dorme no colo, 3 horas da manhã ele não vai conseguir dormir, ele não vai ter essa consciência, eu vou ficar quietinho na minha cama e dormir. Ele vai chamar a mãe, né? Mamãe, me ajuda, eu saí do sono, eu preciso voltar. Né? Então, a gente precisa, muitas mães falam assim, não, eu fico com ele lá até ele dormir, mas não faço nada, só fico lá. Mas a presença da mãe é importante. E muitas vezes essa criança, quando ela acorda, o que ela quer? A presença da mãe. Né? Ela vai ali no quarto, ou ela chama a mãe para vir. Depois a gente já começa numa fase que a criança começa a ter mais autonomia, por volta de 2 anos de idade, uma dificuldade da gente colocar esse limite em relação ao sono.
A criança ela vai para a cama e muitas vezes ela começa a pedir mil coisas. Ah, me dá mais um abraço, me dá mais quero água, mais uma historinha, né? Agora eu quero fazer xixi. Isso faz com que tenha essa dificuldade de início do sono. Quando a gente chega na idade escolar e principalmente na adolescência, aí as causas da insônia elas se parecem mais com a do adulto, que aí é preocupação com prova, preocupação com algum relacionamento social ali que a criança, né, brigou com algum coleguinha, algum evento que ela está muito ansiosa para ir. Começa a ficar mais parecido com o adulto, então, aí no final da idade escolar e adolescência. Perfeito. E como que os pais podem diferenciar um simples atraso no sono de uma insônia? Quando que eles devem se preocupar e procurar um profissional? Então, isso assim, a gente reconheceu o horário do sono da criança, né? Porque, como eu te falei, às vezes esses pais querem que a criança durma muito cedo, só que ela não está pronta para dormir. O interessante no nosso ritmo circadiano, que a gente faz a cada 24 horas, um pouquinho antes de eu dormir, eu tenho uma elevação da minha temperatura corporal. Essa hora é muito difícil eu deitar e dormir. Então, não é eu simplesmente levar a criança para a cama que ela vai adormecer. Eu preciso de um preparo e eu preciso reconhecer esse horário, né? Então, se a mãe acerta esse horário e mesmo assim a criança tem dificuldade de dormir, né? Aí a gente pode pensar em insônia. A outra coisa, muitas crianças elas dormem rápido, mas elas despertam muito, porque elas acabam dormindo com uma ajuda e como a gente adormece depois de cada ciclo, elas acordam muitas vezes. Essas mães, se elas estão sentindo repercussão, sim, elas precisam procurar ajuda. Perfeito. Que tipo de profissional? É o próprio pediatra que vai tratar Isso. isso? Então, o ideal é que a mãe converse primeiro com o pediatra, né? E que o pediatra faça uma primeira triagem ali em relação, por exemplo, é alguma coisa orgânica que essa criança está tendo, né? É alguma questão comportamental que pode ser resolvida apenas com ajuste de ambiente ou mesmo desses momentos que antecedem o sono, né? Então, acho que o primeiro profissional a ser procurado é sim o pediatra, e o pediatra decide se precisa de um especialista do sono ou não. Perfeito. E falando um pouquinho mais sobre a senhora mencionou mais cedo, né, que por ser uma fase de aprendizado, a infância, de estar lidando com muitas informações novas, eu imagino, pelo menos, que os prejuízos da insônia para uma criança sejam ainda piores do que para a gente que é adulto, né? Então, criança vai ter principalmente repercussões de comportamento e de aprendizado. A insônia, ela parece muito com sintomas de déficit de atenção e hiperatividade na infância. Uhum. Então, uma criança que está dormindo pouco, você não vai ver aquela criança deitadinha ali no canto dormindo, né? Aquela coisa quando os pais saem com a criança e a criança começa a ficar cansada, não é que ela deitou ali na cama e dormiu, né? Ela começa a ficar mais chatinha, ela começa a ficar mais impaciente, choro fácil, Irritabilidade, né? irritabilidade, coordenação motora, a criança começa a cair, né? Então, isso certamente, né? Porque se ela vai para a escola e ela não está, ela está cansada, ela pode ter esse comportamento de agitação psicomotora mesmo para se segurar ali, né? Mas ela também pode ficar mais desatenta ali, sem prestar atenção, sem ter persistência, e ali isso certamente vai comprometer o que eu recebo, o que eu coloco para dentro, e se eu não durmo, eu não vou consolidar esse aprendizado que é feito durante o sono. Perfeito. E de que forma que a insônia infantil ela é tratada? É diferente do tratamento nos adultos? Não, não é diferente. Então, assim, para toda idade, o tratamento principal e primeira linha de tratamento é o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. O que a gente tem que lembrar que a insônia ela vem muito associado, como eu falei, com as condições psiquiátricas. Uhum. Então, se eu precisar tratar uma depressão, é lógico que eu vou precisar de medicamento, mas para você ter uma ideia, não existe um medicamento que é para insônia crônica, Uhum. né? Mesmo se a gente usa eventualmente, eles não são feitos para a gente usar a longo prazo e a gente não vê essa insônia se resolvendo. Então, o que seria essa terapia cognitivo-comportamental? Primeiro, eu mudar meu comportamento em relação ao sono. Então, muito importante, um pouquinho antes de eu dormir, aí uns 30 minutos, eu começo a me preparar. Com atividades simples, né? A criança que toma mamadeira, ela mama mamadeira, depois ela vai para o banho, escova dente, veste pijama, deita na cama, conta uma historinha, ou faz uma oração e dorme. Eu não posso fazer isso muito diluído, eu tenho que fazer isso compacto um pouquinho antes do sono. Então, é mudar esses comportamentos, assim, na hora que eu não tiver com sono, eu levantar da cama, né? Na hora que eu deitar, de fato, na hora que for meu horário de dormir, eu evitar a tela perto do horário do sono.
E a parte cognitiva seria o que eu tenho de conhecimento sobre o sono. Então, a gente precisa informar o que é o sono para a pessoa que tem insônia, porque é bem parecido o padrão, principalmente do adulto, que vai se repetindo. Isso aí a gente trata mais no adulto e na criança. A parte comportamental é mais da infância também. Mas, por exemplo, é muito comum a pessoa deitar e se ela não consegue dormir, ela ativa, né, os pensamentos dela no sentido, ai meu Deus, pronto, eu não vou conseguir dormir. Ai, como que eu vou fazer amanhã? Ai, amanhã eu não vou dar conta, né? Amanhã eu tenho uma prova, como que eu faço? E aí vai passando 3, 4 horas. Então a gente precisa trabalhar também esses pensamentos do que é o sono junto com o comportamento. Perfeito. E a senhora mencionou alguns medicamentos, né, que são mais esporádicos. A gente está falando de medicamentos como, por exemplo, o Rivotril, que algumas pessoas que, né, que têm, como a senhora falou, doenças psiquiátricas, elas tomam esses medicamentos para conseguir dormir, mas eles não seriam para ser usados Então, eles não são, e o Rivotril, ele piora a qualidade do sono. Então, ele mexe nessa arquitetura, nesses estágios do sono. O Rivotril, ele tem um componente de relaxamento muscular. Então, principalmente na população adulta, que também tem uma prevalência de cerca de 30%, por exemplo, de apneia, eu posso piorar outras doenças do sono. E aí é um remédio completamente não foi feito para o sono, apesar da gente usar muito, além de causar dependência, né, de causar tolerância. Perfeito. Outro, não é bem um medicamento, né, até que a senhora mencionou mais cedo, que é a melatonina, né, que é o hormônio que avisa pra gente que está de noite. É uma coisa que está muito em alta hoje em dia, todo mundo falando de melatonina, tomando melatonina, tem agora até aquelas gominhas, né, com sabor. Quando que a gente deve fazer o uso desse hormônio e como que ele funciona? Então, são muito poucas pessoas que não produzem melatonina e que precisam repor melatonina. Então, as pessoas, por exemplo, cegas, mas completamente cegas, que não percebem nem a claridade. Isso, o corpo delas está ciclando de forma diferente. Então, são pessoas que, se tiverem dificuldade de iniciar o sono, a melatonina está indicada. Autismo, TDAH, começam a aparecer também estudos que, principalmente em autismo, é documentado que toda a produção, a secreção, os receptores de melatonina, eles podem estar alterados. Então, já é uma indicação. Mas a maioria de nós, a gente não tem deficiência de melatonina, né? Então, seria como eu não ter deficiência de insulina e eu começar a tomar insulina, né? E aí entra numa outra questão que a gente não tem estudo que define eficácia e segurança da melatonina, principalmente em criança. A gente tem que entender que a melatonina tem uma meia-vida curta, então ela nunca vai corrigir aqueles despertares do meio da noite. Ela pode, em algumas pessoas, fazer a pessoa dormir mais rápido, mas mesmo assim, isso não é comprovado cientificamente. E a gente não sabe a segurança desse hormônio. Como eu falei, ele circula no meu corpo todo. Então, ele vai ter ação no meu corpo todo. A gente não tem segurança do uso a longo prazo, principalmente em crianças. Perfeito. E a gente tem exemplos dos prejuízos que isso pode ter para uma pessoa saudável, como a produção de melatonina normal. Às vezes ele demora 1 hora ou um pouquinho a mais para poder dormir, porque não está indo dormir, né, na hora correta, ou não está tendo uma higiene de sono correta, e aí ela começa a tomar melatonina por conta própria, sem indicação médica. Que tipo de prejuízos pode acarretar para ela? Então, os efeitos colaterais que a gente pode achar, assim, da melatonina, eu posso ter uma tontura, eu posso ter náusea, principalmente a gente falando em adultos, né? A gente pode ter hipotermia, então a gente pode ter algumas alterações sistêmicas, né, em relação ao uso da melatonina. Mas acho que o mais importante não é ela que vai funcionar, né? O que a gente precisa a melatonina em todos nós, ela é secretada cerca de 1, 2 horas antes do início do sono. Então, eu preciso, nesse momento, permitir que meu corpo secrete, evitar o contato com eletrônicos, né? Então, televisão, celular, levar o celular para a cama, isso é muito ruim, né? Porque meu cérebro vai entender que ainda está claro e não vai produzir a melatonina. Além disso, esse contato com tela antes de eu dormir, a gente tem um pico da melatonina por volta de 4 horas da manhã. Eu tenho um achatamento em mais da metade desse pico. Então, certamente, o que eu tenho em relação à melatonina, o que a gente deve se preocupar é, de fato, a gente permitir que o nosso corpo secrete melatonina 1 a 2 horas antes do sono. Perfeito. E eu imagino que tratar a insônia infantil traga benefícios não só imediatos, né,
mas também pro longo da vida, né? Certamente. Então, existem estudos de acompanhamento, porque o sono, como eu te falei, tem a questão ambiental, tem a comportamental. Então, vamos fazer uma analogia com a alimentação, né? Você ter um hábito alimentar saudável quando você é novo, né? Não ter contato com açúcar, por exemplo, nos primeiros anos de vida, isso não te garante que você vai ter hábitos saudáveis a vida toda, mas você já começa ali a fazer uma construção. Se você começa com hábitos inadequados, né? Um adolescente que chega na vida adulta, que chega na adolescência obeso, a chance dele ser um adulto obeso é quase que 100%, né? Muito alto. Então, como o sono é hábito também, a gente vê que esse sono trabalhado desde o início, a gente garante uma saúde do sono melhor. Por outro lado, a chance de uma criança que dorme mal continuar dormindo mal na infância, na adolescência e na vida adulta é muito grande. Aí a gente chega nessa prevalência desses números aí que você falou, que são assustadores, né? Então é importante para a criança ao longo da vida dela, mas se a gente pega uma criança muito pequenininha, porque a criança escolar, o adolescente, às vezes ele acorda e ele não chama os pais, né? Mas o pequeno, ele sempre vai chamar os pais. E a privação de sono, né, ela tem um impacto assim muito grande, inclusive na qualidade da minha disponibilidade emocional. Então, muitas vezes a mãe vai lá assistir a criança todas as vezes que a criança chama, mas a gente vê que no tom da voz dela, ela não está disponível. E essa criança percebe isso, né? Então, é importante a gente cuidar do sono mesmo como um pilar de uma vida saudável. E eu imagino também que, principalmente pensando em crianças e adolescentes, né, em idade escolar, eu imagino, porque eu mesmo tive um pouco esse problema, que melhorar, né, a qualidade do sono pode impactar até mesmo nas atividades escolares, né, no desempenho, porque às vezes a mãe, por exemplo, pensa que a criança está tendo um desempenho baixo porque não presta atenção, porque está conversando, porque não quer saber da escola, mas na verdade ela está tendo uma qualidade de sono tão baixa, né, que não está tendo desempenho, não está tendo como concentrar na escola, né? Sim. Tem muitos estudos aí, eu acho que é interessante a gente entrar nessa idade aí da adolescência, porque eu entrei na puberdade, meu corpo começou a mudar, eu começo a atrasar a minha secreção de melatonina. E aí é uma mudança muito grande na casa, porque era aquela criança que dormia por volta de 9, e aí ela começa a conseguir dormir por volta de 10, 11 horas da noite. Só que ela tem um horário para acordar para a escola, né? Então, é uma luta da Academia Brasileira de Sono, e é uma luta também da medicina do sono em outros países, que a gente atrase o horário de início do sono dessas crianças, dos adolescentes principalmente, né? Porque é isso, eles vão ser acordados antes deles estarem prontos, né? A melatonina, mais ou menos umas 7 horas depois que ela é secretada, eu tenho uma temperatura do meu corpo muito baixa, que eu fico mais lento, sabe? Meu tempo de reação é. E muitas vezes é a hora que o adolescente está acordando para ir para a escola. E ele chega lá, o primeiro horário, ele não vai conseguir aproveitar. E ele não vai conseguir repor essa aula, né? Então, tem muito estudo mostrando isso, que quando a gente coloca esse período de horário escolar mais tarde, que o desempenho melhora, que as faltas diminuem, né? Então, é uma coisa que foi uma forma deles medirem aí de forma e outros estudos, que aí você leva adolescentes para laboratório, privam ali um dia de sono e vai testar memória, lapso, né, para ver quanto que erra. Então, isso é muito bem descrito na literatura. Como a senhora mencionou também que eles passam a estar prontos para dormir mais tarde, às vezes os pais também não entendem essa mudança e continuam querendo forçar a criança ou o adolescente a ir dormir num horário no qual ele ainda não está pronto, isso também é prejudicial, né? Como às vezes ele tem mais autonomia, às vezes ele vai para a cama com o celular, né? E aí que vai impactar mais ainda, tanto na secreção da melatonina quanto lá no pico dela. Então é importante a gente entender essa questão, o sono desde o pequenininho, né? Passando aí pela adolescência e a vida adulta, o idoso, porque isso também vai se transformando. A gente precisa, além das nossas individualidades, cada um tem um sono, né, individual, assim, horas que você precisa para dormir, se você é mais matutino ou mais vespertino. A gente tem essas características, mas também, ao longo da nossa vida, o sono vai tendo algumas características específicas, por exemplo, na adolescência, isso é muito importante. Perfeito. Professor, essas eram as perguntas que a gente separou. Tem alguma coisa que a gente não falou sobre insônia pediátrica que a senhora acha que é importante frisar? Eu acho que é importante a gente dar importância a esse tema.
né? Então, muitas vezes as mães não queixam para a gente. Então, a gente precisa, como profissional, fazer essas perguntas especificamente assim, em relação ao sono. E também existe muito caso que a mãe traz o conhecimento, a queixa para o pediatra, e o pediatra não consegue acolher. Né? A área de medicina do sono ela é muito nova no Brasil. Então, é uma coisa, eu acho que a gente precisa pontuar isso, porque isso repercute na criança, repercute na mãe, repercute na família, né? E às vezes a privação do sono gera um sofrimento muito grande. Eu acho eu estou muito feliz de vir falar desse tema, que eu acho que é muito relevante. Bom, professora, eu te agradeço muito pela participação. E o Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui. Eu sou Alexandre Bueno, Formação é Saúde, e até a próxima.